Pessoal, a gente vai dar início aqui à palestra da arquiteta Glória Cabral. A gente vai primeiro só fazer uma apresentação do que nossa, né, da cidade. Cidade Falada é um programa de extensão universitário, né, da UDESC, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. E a gente busca oferecer descrições urbanas, arquitetônicas, da paisagem. Nós temos um canal de Spotify, um canal de podcast, na verdade são 6 plataformas de podcast, a principal delas é o Spotify. Nós temos um canal de YouTube, que a gente também faz a publicação, né, os conteúdos que a gente desenvolve e trabalha de uma forma acessível, né? Então a informação ela é acessível a todas as pessoas que queiram tirar proveito, né, do nosso trabalho. Então a gente trabalha por áudio, né, então através de podcast e também, né, áudio e vídeo. Então no canal de YouTube vocês vão ver lá intérprete de Libras, né, no canal do Spotify a gente tem um público com deficiência visual que nos acompanha, né, então as descrições elas são completas, trazem informações para todas as pessoas, né, que podem contemplar com todos os seus canais sensoriais ativos, e para as pessoas que têm alguma deficiência sensorial também conseguem nos acompanhar. Vocês vão descobrir ali no meio do nosso podcast que tem alguns conteúdos que foram traduzidos para outros idiomas. Temos já inglês e francês, foram inclusive alunos aqui de outras nacionalidades que traduziram e fizeram gravação de áudio, também pensando em levar esse conteúdo, né, para fora, né, do nosso país, e inclusive para famílias, né, desses estudantes estrangeiros conhecer um pouco mais da nossa cidade, né, da onde a gente vive. Então vocês vão encontrar conteúdo principalmente de Laguna, mas agora a gente está começando a expandir também para outras cidades, tá? Então prepare-se para ouvir novidades. E uma das vertentes, né, do nosso programa de extensão é trazer debates urbanos, debates sobre arquitetura, urbanismo e paisagismo. Né? E aqui estamos com a ilustre presença da arquiteta Glória Cabral, né, para nos trazer um pouco da experiência dela. A Glória, deixa eu pegar aqui minha colinha, porque ela tem um currículo extenso, né? Ela realmente é uma estrelinha aqui perto do nosso lado, aqui brilhando, né? A Glória, ela é doutora honoris causa pela Universidade de Assunção. Ela tem o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza, recebeu o Global Award for Sustainable Architecture e o prêmio Mora Guimil de Arquitetos Emergentes. Ela foi sócia do Gabinete de Arquitetura do Paraguai e pupila do arquiteto suíço Peter Zumthor, do programa Rolex Nature e Proteger. Tá? Então, isso é um breve, isso é muito resumido o currículo dela, vocês encontram o currículo dela, né, está disponível, inclusive, em várias obras, né, interessantes para vocês analisarem, né, conhecerem. Com certeza aqui a gente vai poder conhecer um pouco do trabalho dela através da explanação que ela vai nos dar. Glória, nosso agradecimento imenso aqui por você estar aqui, né, por ter aceito de pronto o nosso convite. A gente ficou muito feliz, né, por ter o aceite, felicidade, né, sempre é uma abertura muito grande assim, de estar com a gente, né, de estar aberto, né, ao que a gente propõe, né, então é sempre muita felicidade e alto astral, assim, né, para mim. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, aproveitem, a Glória vai fazer a sua palestra e após a gente vai abrir para perguntas, para a gente poder participar. Tá? Fiquem à vontade, tirem os sapatos, sintam-se em casa mesmo, tá certo? Vamos lá, então. Eu estava na faculdade, nós tentávamos falar de cidade desde o começo da faculdade. E era cidade desde o primeiro ano até o último. Tá? Como temos que planificar a cidade, como pensar a cidade desde a arquitetura. E tinha professores malvados que falavam, vamos falar de cidade, a faculdade toda, para depois se formar e ter que fazer um quinto. Um quinto é um lugar que é para fazer churrasco no fundo da casa. E, vamos planejar a cidade, vamos aprender a fazer espaço público, vamos lá tudo para depois formar e ter que fazer um quinto. Daí eu comecei a trabalhar já fazia vários anos, quase 15 anos trabalhando. E
a encomenda que chegou foi a encomenda de um kit. E era quando a gente menos trabalho tinha, e era um kit que ainda tínhamos que fazer de graça, porque era para a família, era assim, então o projeto era de graça. Só que o que a gente pensava, o que a gente pensa como arquitetos, é que todas as oportunidades são oportunidades para pensar na cidade. Então, fazendo um kit, na verdade, contrariando aqueles professores da faculdade, fazendo um kit, a gente pode pensar na cidade, como fazer cidade. Então, o que fizemos nesse projeto era, já tínhamos trabalhando muito tempo com tijolo, com material de demolição que era próprio quando era uma reabilitação do prédio, a gente utilizava aquele material da demolição para construir espaços novos. Mas nesse projeto que a gente fez foi, íamos andando na rua, parávamos numa obra que estava sendo demolida e comprávamos aqueles tijolos. Para quê? Era entendendo que essa energia para produzir aquele material já foi usada. E o que a gente faz? Destrói uma casa, um prédio, uma escola completa para usar esse material de relleno, não sei como diz, relleno quando é de entulho, de aterro para construir uma outra coisa e gastar mais energia produzindo esse novo material. Então, o que a gente fez nessa obra foi comprar o entulho, material de demolição próprio, e começamos a preparar para fabricados no chão. Já vínhamos praticando algumas técnicas, e o que fizemos foi, com essas placas de tijolo, montávamos triângulos para poder formar a estrutura, que era uma laje, nesse caso era uma laje e uma viga de estrutura feita de triângulos de tijolo. Então, a estrutura é essa. Tem 24 metros dessa ponta a essa ponta. A viga aqui tem quase 3 metros. Tem só um pilar aqui. Dá para ouvir direito? Dá para ouvir, tá? Tem só um pilar aqui no meio, justo atrás dessa palmeira. E tem outro pilar aqui que não dá para ver porque tem uma parede. Todo o peso dessa estrutura da laje que está aqui atrás está descarregando em 3 pontos. São essas 3 vigas que estão aqui. Essa viga daqui está levando o peso da estrutura para esse pilar direto. Essa viga daqui está levando para esse pilar do canto daqui. E essa viga daqui está ajudando a todo esse balanço, na verdade, está ajudando a suportar essa viga aqui. Então, quando a gente tirou o encofrado, a forma da estrutura daqui, nesse lugar daqui, desceu, que é o normal, 3 milímetros. E nessa ponta aqui, subiu, com 12 metros de balanço, subiu 3 milímetros. Então, entendendo como funciona a estrutura, a gente podia entender que material podíamos usar, que forma íamos usar da estrutura e poder aproveitar o máximo possível. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, toda nessa viga da frente, todo o ferro que está dentro é o mínimo necessário, é o que precisava no mínimo, no lugar onde menos ferro precisava, foi isso que a gente usou. O que normalmente fazem nos engenharia é botar, tá? Se faz o cálculo e é isso que precisamos de ferro no lugar onde mais ferro precisa, e aí a gente se bota em todos os lugares. O que nós fizemos nesse projeto e em vários outros é entender qual era o mínimo
e ia mostrando e contando onde essa viga, essa estrutura ia ter um esforço diferente. Então, por exemplo, aqui perto das vigas e dos pilares, trabalha mais a compressão. Então, precisava mais concreto. Então, é mais fechado o concreto. Da grilha, da estrutura é mais fechada e tem mais concreto. Aqui, nesse ponto aqui, onde estava trabalhando a compressão. Onde trabalhava maiormente a tração, onde precisa mais ferro, os ferros ficavam no esforço. Então, estavam mostrando como estava trabalhando essa viga. E onde precisava salvar esse movimento da viga nessa ponta, a estrutura sai para fora e vira tridimensional. Então, faz essa estrutura metálica por aqui, faz esse esforço. Não precisa ter um concreto maior no meio para resistir tudo isso, senão que se a gente sai com um material mais leve, mais aumentando a largura da viga, dava com menos material poder resistir maiores esforços. E aqui dá para ver onde está uma das vigas, esse esforço de como as cargas estão descargando no solo. Por exemplo, aqui um pilar faz isso, abre, para descargar não somente em um ponto, porque o solo não era muito resistente. Então, enquanto mais distribuíamos esse peso, melhor. Então, era uma sapata grande que tínhamos que fazer e, em lugar de fazer um pilar só aqui no meio, que ia ter que ser o pilar musculoso, a gente distribuiu em 2 pernas para poder apoiar com menor material, mais efetivamente. Esse é um lugar para isso, é um lugar no fundo de uma casa que é para a galera se juntar final de semana e comer churrasco ali na sala. Nós tínhamos que dar um lugar de uma cerimônia onde a gente se reúne ao redor do fogo para matar um animal e comer ele, que é o churrasco. Então, mas quando a gente fez esse quincho, a casa virou toda. Eles eram 4 filhos e um casal. A menininha mais pequena trazia todos os colegas da escola para o quincho. O pai trazia os colegas do trabalho para fazer jornadas laborais no quincho. Então, a sala da casa deixou de existir, já ninguém usava. Tudo era ali no fundo. E tinha também um estudante de arquitetura, um dos filhos era estudante, e fazia a maquete aqui no chão. E final de semana a festa lá em cima, onde nem era para pisar, né? Eles subiam lá em cima e festa de arquitetura, sabem como que é. As cabeças desciam aqui, só dava para ver cabeça, assim. E a casa se tornou totalmente outra, se voltou para trás. Então, quando a gente... O que eu gosto de mostrar esse projeto? De contar esse projeto? Um quincho, não é nada, são 12 metros de espaço. Mas, na verdade, se a gente tem, ao contrário do que aquele professor da escola falou, da faculdade falou, se a gente tem a oportunidade, nesse momento, de fazer um quincho, temos que fazer aquele quincho pensando em que esse é um pedaço de cidade, que hoje talvez está fechado, mas amanhã pode ser um bar e ter uma conexão por fora, ser um espaço público, seria o nosso sonho. Mas, não somente isso, sendo um espaço privado, na verdade, se compensa como um ensaio de como tem que ser, como seria se fosse público. Aí, o exercício vira uma aventura, e vira uma outra coisa, uma outra maneira de pensar. E todas as oportunidades são para fazer isso.
Primeiro eu apresento um projeto assim rápido, só para sair do nervoso. E agora sim, eu quero agradecer a Carol, a Cidade Falada. Meu Deus, para mim é uma honra estar aqui. A Marola, Cátia, Lisa, Lucas, que não está, mas está. O Ale, a Carol, todo mundo aqui que me trouxe para o mundo. Eu tenho uma coisa assim para falar, essa parte era a parte emocional, a parte crônica nossa, de conexão comigo, com Laguna, porque eu cheguei nessa cidade e eu fiquei doida nessa cidade. Como que pode ter tantas coisas de potencial para ser tudo melhor? Fico super feliz com vocês em estarem estudando dentro de uma cidade como Laguna. Tem uma escala que é perfeita para fazer mudanças, para fazer que seja a cidade. Tem tudo, tem centro histórico, tem a praia maravilhosa, obviamente, tem a praia boa para surfista também, então tem os golfinhos, tem a Nica Garibaldi, é muito para mim. Quando eu cheguei, eu não conseguia acreditar em tudo que tinha. De tanta coisa, assim, de coincidência para fazer uma coisa boa. E aí eu fui fazendo, eu estava morando no Paraguai, mudei para o Brasil faz 1 ano e meio, e eu continuava dando palestras online. Em alguma palestra eu lembro que em algum momento eu falei, conheço uma cidade onde nós, seres humanos, somos humilhados pelos golfinhos. E estamos mostrando como temos que trabalhar em cooperativa. Então, ninguém pode me dizer que cooperativa não funciona, que não dá para trabalhar em cooperativa. Se os golfinhos estão nos mostrando daquele jeito, sem esperar nada óbvio, que ainda não se sabe bem direto, mas nada óbvio em troca. Então, estão ali colaborando com esses pescadores, com aquela malha perfeita, bonita, que voa no céu para cair redonda na água. Não era muita coisa. Daí eu estava falando de Laguna, não sei o quê. Eu falei numa palestra e depois um dia eu recebi uma ligação de uma professora, primeiro uma mensagem, depois uma ligação que queria falar comigo. Eu sei que tu está em Santa Catarina. Falei com a Kátia, conheci a Kátia. Nesse momento estava no Paraguai. E aí foi assim, mas Kátia, tu viu que eu estou interessada, que eu tenho assim uma atração estranha com a Laguna? E ela, não, eu tenho. Vamos trabalhar juntos. Assim que, em algum momento vamos trabalhar juntos. Já estamos, mas com todos. Porque essa é a ideia da arquitetura. A arquitetura não se faz assim. Na verdade, a sociedade não se faz assim. Nós precisamos de trabalhar tudo junto. Não existe um liderazgo. O patriarcado já foi. Então, é um patriarcado horizontal. Temos que trabalhar junto. Temos que aprender do golfinho que trabalha em cooperativa. E que nessa parceria se constrói a cidade. Esse segundo projeto que eu escolhi para mostrar para vocês é como esse espaço privado virou no nosso imaginário espaço público. É um projeto que é um pouco triste, um pouco pesado para mim, porque era um memorial de uma tragédia que aconteceu em Assunção. Faz uns anos, 2004, um domingo, um supermercado, o pátio de comida do supermercado pegou fogo. No momento de desespero, tiveram coisas, tudo saiu errado e fecharam as portas de emergência e muita gente morreu. 10 anos depois, o município faz concurso para fazer um memorial nesse lugar.
nós fazíamos reabilitação de prédios o tempo todo. Era a especialidade. Mas nós sabíamos que nessa obra em particular não podíamos reabilitar esse prédio. Esse prédio estava ali e a estrutura estava boa, dava para recuperar o concreto, só que nós sabíamos que não tínhamos que recuperar esse concreto. Então, pensamos que a primeira ação que tínhamos que fazer, e esse concurso a gente não fez entre arquitetos. Pensamos como sociólogo, uma psicóloga, um antropólogo. Era uma equipe de trabalho assim, ninguém desenhava, era só conversa, uma conversa tras outra, uma conversa tras outra. E de fundo tocava uma música. Lá no subsolo de Assunção, no gabinete, tocava aí. Dava para ouvir a Natália Lafourcade cantando Eu te levo dentro hasta la raiz. Porque a gente entendia que esse prédio estava carregado dessa energia que não era só a morte de Sampaio, que era também o último suspiro daquelas pessoas. E era a esperança, fazer o memorial era a esperança das vítimas desse lugar para fazer uma sanação. Então, com a palavra do Alejandro Jodorowsky, que diz que temos que fazer psicomagias para nos curar dos traumas, para nos curar das coisas terríveis que aconteceram com nós, em particular e também das sociedades. A gente imaginou esse projeto como um ato de psicomagia. Então, tínhamos que fazer um ato de sanação. Era ir e com as pessoas da comunidade fazer a demolição desse lugar, como se fosse um muro de Berlim, como se fosse demolir tudo, tirar tudo para baixo. Mas esse material tínhamos que juntar. E quanto era tudo? Quanto é tudo no prédio? Tudo mesmo, hasta la raiz, como diz a Natália Lafourcade. Era ir até as fundações e arrancar esse prédio. Então, a gente estudou qual era a fundação do prédio e íamos escavando e fazendo como canais no solo, que era onde íamos ir tirando toda essa fundação. E todo o material ia ir se acumulando em um prédio que íamos ir construindo com o próprio material. Então, íamos fazer os muros, carregar dentro de tudo. Fazer mais muro, carregar mais em tudo. Por quê? Porque depois íamos fazer o contrário. O que era morte e desamparo ia ser vida e amparo. Então, esse prédio, ao contrário do que o programa pedia, a gente perdeu a competência. Desculpa, seria muito lindo ter ganho, mas só o exercício de fazer já foi assim revitalizante. O que pedia nas bases condições era preservar a rampa onde mais gente morreu, preservar a escada onde mais. E não podíamos fazer isso. Nós queríamos que seja outra coisa, que tu passando por aquele lugar deixe de absorver a tua energia e comece a dar flores, comece a dar comida, verduras, comece a dar tudo, frutas. Então, o que a gente imaginava era fazer uma granja urbana embaixo, funcionando com cooperativa, funcionando e com voluntariados, com os próprios moradores de perto, como voluntários, para ir plantar flores, para ir plantar. Então, um dia de primavera, 21 de setembro, encher a cidade de flores que vem do memorial. O dia do aniversário da tragédia,
encher de árvores a cidade. Então, a gente pensava que com essa mesma lógica de construir com aquele material de demolição, a gente ia deconstruindo aquela torre e fazendo esse espaço que ia ser uma praça pública, que ia ser para todo mundo andar com sombra, com água, com canais, para poder compartilhar esse tempo juntos. Então, virar essa cara de tristeza nesse lugar. Pulando do que pode ser um espaço público, do que pode ser esse espaço de praça, esse espaço de... A gente foi convidado para fazer uma estrutura na Bienal de Veneza. No 2015 fomos convidados para participar da Bienal no 2016. Fizemos uma estrutura, os engenheiros de Veneza não aceitaram o projeto, fizemos outra, não aceitaram, outra. Fizemos 15 projetos diferentes e os engenheiros falavam que não. E aí a gente, mas por quê? Por que não todos esses? Porque a gente não sabe, os engenheiros, quando é que resistem o chão, o piso, no jardim, na estrutura que está feita em Veneza, onde era a Bienal. Então, a gente perguntou, mas quanto foi o preço máximo que botavam ali? Existe um carro? Em Veneza nem tem carro. Daí estava por metro quadrado, aqui, nesse espaço daqui, quantos quilos podemos botar? E aí eles deram finalmente um número que dava para botar 1.872 tijolos. Então, fizemos o exercício inverso. Sabendo quanto material podíamos botar nesse lugar, a gente começou a imaginar como poderia ser a estrutura e que peças podíamos tirar para fazer um pouco mais leve e onde podíamos botar outras para fazer mais resistente, esse tipo de coisa. O projeto foi aceitado finalmente. 15 dias antes da inauguração, eu viajei para lá para fazer a construção. A ideia era fazer em 5 dias. Na verdade, em uma semana, 7, 8 dias a construção e depois voltar para Assunção para voltar para a abertura da Bienal. Só que, chegando lá, os construtores falaram que não podíamos fazer, que o tijolo e o concreto eram diferentes no Paraguai, então não dava certo. Então, é por isso que não dá certo. A gente vendo os protótipos que eles tinham, entendendo por que não estava dando certo, conseguimos negociar e faltando 10 dias para a abertura do Bienal, a gente conseguiu botar o encofrado da estrutura. Faltando 9 dias, conseguimos botar as primeiras barras. 8, 7, eu sabia exatamente até onde tínhamos que construir cada dia para poder fechar 5 dias antes, esperar o concreto ter a resistência como para o dia da inauguração tirar a forma e abrir. Mas isso já 5 dias era impossível. Eu lembro que o Aravena, naquele momento, reunião com a gente, falou, tínhamos plano A, que era a estrutura toda para ir para a abertura. Plano Z, seta em espanhol, plano Z, é ter um encofrado e contar com o que queríamos que seja o projeto. Então, podemos botar algumas barras e mostrar algumas fotos dos projetos que vocês já fizeram. Mas a gente, dependendo do esforço
e da magia, na verdade, naquele momento, podemos ir nos acercando no plano A. Eu não aceitava um projeto, um plano que não seja o A, ou seja, tínhamos que terminar. Eu ficava ali até às 1000 da noite e aí eu teve a certeza que o que aquele construtor falou, que não é o mesmo construir na Itália e construir no Paraguai, não é a mesma coisa, ele estava certo. Eu entendi naquele momento que ele estava certo. Ele falava que era porque o tijolo é diferente, o concreto é diferente, mas eu entendi por que não era mesmo. Porque tu tá na obra no Paraguai e tu escuta Lourenço, eu eruca tu na mescla, Guarani. E tu tá na Itália e escuta Máximo, la Malta. Essa era toda a diferença. Não tem mais diferença entre construir na Itália, construir no Paraguai, construir na França, construir. Somos todos os mesmos. Temos essa motricidade para construir. E a barreira para quebrar é sempre a mesma. No começo, quando tu tenta fazer uma coisa diferente, todo mundo vai falar: "Esto es impossível. Questo è impossível. É impossível." Em qualquer idioma, todo mundo. Mas tu tem que começar a mostrar como é que é possível. Nós não é que fizemos essa estrutura em 5 dias, porque do nada a gente pegou um tijolo e começou a juntar. Não, já tínhamos feito um monte de outros projetos. Já sabíamos como ia ser a iluminação sem ver ela. Porque quando tiraram a forma, a iluminação já estava ali. Porque a gente já desenhou onde tinha que dar exatamente cada luz para desenhar o chão. E isso se faz passito a passito. Não se pode fazer tudo de uma vez. Então, o primeiro momento é esse. Questo è impossível. É impossível. Mas quando tu começa a trabalhar com o outro, quando o outro está entendendo que é parte desse projeto, aí tu sabe que vai dar certo. Quando eu sei que uma obra vai acabar e vai sair, vai ir para frente. Quando chego na obra, o pedreiro está tirando uma selfie comigo. Porque ele está orgulhoso do que está fazendo. Não está fazendo um muro de 15 se faz mais de 1000 anos do mesmo jeito, todos os dias a mesma coisa. Não, ele está entendendo como trabalha aquilo e ele faz parte desse projeto. Então, esse dia, eu sei que vamos conseguir acabar o projeto. Conseguimos, a Bienal abriu esse dia, quando tirou as formas e o júri entrou, foi o primeiro pavilhão onde entraram, ganhou ainda o Leão de Ouro da Bienal, então foi assim, muita coisa boa, muita sorte. Mas se vocês veem esse espaço e vocês pensam na maneira cotidiana, na maneira normal de construir, típica, vamos dizer, de construir com um muro de 15, o tijolo posto do jeito que sempre foi posto, de 15 centímetros, a gente pode fazer com 1.872 tijolos um quarto de 3 metros por 3 metros, por 2,40 metros de altura. É isso. Essa estrutura tem quase 8 metros por 8 por 8. É pegar os tijolos e botar imaginando uma maneira diferente de construir. E o que a gente está fazendo? Um espaço para
para estar no meio de um salão, numa Bienal. Não, a gente está fazendo uma estrutura que pode ser uma sombra no meio de uma praça, que pode ser uma estrutura construída de emergência numa cidade que teve um terremoto e tem um monte de entulho para construir e tem um monte de material e necessita refúgio e pode ser feita em 5 dias com uma só forma e botar em cima uma tela ou qualquer coisa para vedar e já é um refúgio. A gente pode fazer um monte de coisas imaginando que podemos construir de uma maneira diferente. Esse é um projeto, é um dos primeiros projetos, um dos meus primeiros filhos, eu gosto de dizer, porque é uma reabilitação, uma reforma. A construção era assim quando a gente chegou, era um edifício existente da Teleton. Não sei se aqui no Brasil tem Teleton, acho que em algumas cidades tem, que é uma organização, uma fundação para tratar crianças com problemas neurofísicos. Então, a gente reabilitou o espaço todo e o que sabíamos era que, enquanto nós tínhamos um orçamento para construir esse ano, o dinheiro se junta numa maratona televisiva de 24 horas, esse dinheiro que se junta é para fazer funcionar a fundação e também para construir novos serviços. Nesse momento, a fundação estava quase falida lá no Paraguai e nós sabíamos que tínhamos um orçamento para ir construindo da maneira tradicional, íamos poder construir metade dos metros quadrados que precisávamos. Mas, no momento de contrato, que os da comissão diretiva falaram, tá, esse ano a metade, o ano que vem a metade, e depois vão ter dinheiro para atender as crianças. Então, uma lista de espera de crianças gigantesca. Então, o que a gente sabia era que, se poupávamos no orçamento, íamos poder construir mais metros quadrados, íamos ter mais serviços, mais oportunidades de terapia, porque cada espaço era para uma terapia diferente. E se poupávamos ainda mais da metade, construíamos por menos da metade do preço, íamos poder dar esse orçamento para atender mais crianças já naquele ano. Então, era só essa pressão que a gente tinha. Então, começamos a imaginar, esse projeto foi prévio à Bienal de Veneza, prévio à Quinta Tia Coral. Essa foi a primeira bóveda catenária que a gente construiu. Essa daqui construíamos, botávamos a forma de madeira embaixo e conseguíamos, com o material de demolição, conseguíamos construir das 7 da manhã até as 10 e deixávamos até a 1 da tarde o encofrado, tirávamos e íamos na seguinte. Então dava para fazer 2 desses módulos por dia. Ou seja, toda a estrutura em uma semana deu para fazer. Se o engenheiro que ia lá e dava um chute na estrutura, esse tipo de coisa. Então, aqui dá para ver a forma de madeira, que é essa, e aqui o primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, o gabinete o que fazia era, nós não somente fazíamos o projeto, do projeto arquitetônico, sino que participávamos do processo de construção, porque aí sabíamos que tínhamos muitas oportunidades de modificar o projeto, de melhorar ele, íamos ir aprendendo como ele funcionava, e também era super importante participar da academia. Então, dávamos aula também na Universidade Nacional lá em Assunção. Como nós participávamos do processo de construção, podíamos fazer modificações no projeto. Nessa estrutura primeira,
vocês, não sei se dá para ver, aqui tem uma cruz de tijolo e lá atrás tem uma outra, que é onde trabalha a tração. Ali, toda a estrutura tem só 4 centímetros, que é a espessura do tijolo. E nessa cruz tinha 15 centímetros. Então, dentro dessa cruz, essa estava dando uma espessura maior, a estrutura, onde precisava o reforço. E dentro dela estava o ferro, que no caso porque a bomba da catenária funciona toda na compressão. Toda ela funciona na compressão. Mas, se tiver uma pequena deformação, ela ia estar trabalhando na tração, na flexão, na verdade. Então, dentro daquela cruz, tinha ferro para salvar se tinha uma pequena deformação na estrutura. Então, nessa primeira, que é essa daqui, a gente fez com essas duas cruzes. Aqui no fundo, dá para ver, essas duas daqui são a segunda e a terceira que a gente fez. Onde, em lugar de botar o tijolo de 15 centímetros, botamos no 30. Porque o engenheiro falou, não, precisamos mais inércia, porque quando tiramos a forma, a estrutura se mexia. Precisamos mais inércia. Então, fizemos com esses 30 centímetros. E, em lugar de fazer duas cruzes, uma na frente e uma atrás, fizemos uma só, que atravessava toda a estrutura. Que é aqui, que é nessa também. Dá pra ver? Já não é só essa aqui. Mas o que acontecia ali, quando tiramos a forma, é que entre o fechamento de 4 centímetros e a estrutura de 30, tinha muita diferença de inércia. Isso já era muito rígido em comparação a isso. Então, o que parecia um reforço inteligente que estava cooperando, que estava melhorando a estrutura, para ser de 30, na verdade, estava jogando em contra, porque a diferença de inércia, o que estava fazendo é que tenha fissuras entre um plano e outro. Então, ali a gente chegou no terceiro protótipo, que era uma cruz só, de ponta a ponta, só que só os 15 centímetros, ou necessário. Com 15 já aguenta. Ah, podemos reforçar com 30? Não! Está funcionando errado, com 30 está funcionando errado, então vamos nesse. Isso eu conto porque é interessante entender como o processo dentro da construção vai te ensinando coisas e como muitas vezes tu acha que vai ser, não, por segurança, vai ser melhor, Na verdade não é assim, porque tu não está entendendo como trabalha exatamente. E se tu entende, tu vai saber que não, que ali vai ter fissura, vai ter que ter um reforço por causa da fissura de novo. A gente fez essas estruturas aqui, que era uma conexão, uma divisão entre um espaço e outro, e uma conexão para esses consultórios aqui. A fundação tinha um orçamento dedicado para móveis e equipamento em geral, cadeiras, esse tipo de coisas. Mas nós falamos, não precisamos comprar prateleira, porque o próprio muro, vamos prefabricar no chão, vamos fazer que seja as prateleiras. Então aí salvávamos o orçamento da prateleira. Então, botando os quadrados na parede, virava a prateleira aqui, e aqui as gavetas, praticamente, com uma madeira em vertical, gaveta, e com uma madeira em horizontal, a prateleira. Pronto, salvamos o orçamento de prateleira. E todos os vidros que a gente usou para a fundação, só para ter uma ideia, o que a gente poupou em vidros, porque compramos os vidros reciclados. O vidro que é templado, se tem uma falha, um erro, se tem um erro de um furo,
mal colocado, alguma coisa, já não serve, tem que ir de novo para a fábrica quebrado e para ser matéria-prima de novo, fazer o vidro de novo, cortar ele, templar ele e aí reutilizar. Então, nas fábricas, normalmente, tem um monte de vidros de cementeiro, que é o vidro que teve algum erro de medidas ou de alguma coisa, não foi usado. No Paraguai, não tem fábrica de vidro. Pode ser templado, os vidros são comprados de fora, cortados no Paraguai e templados. Então, esses vidros que não servem são quebrados para usar de relleno, de novo, relleno. Ah? De aterro. De aterro. Então, é pior ainda. Nem dá para reutilizar como matéria-prima. Então, a gente foi nas fábricas, começou a medir, a fazer todo, é muito mais trabalho no escritório, porque tem que ir medir os vidros e desenhar a partir dos tamanhos de vidro que tem. Então, é o processo inverso de novo. E aí temos que ter algumas estratégias, como esse banco aqui de concreto, onde tu pode esconder as diferenças dos vidros. Mas, para ter uma ideia, só a gente comprou os vidros por uma quinta parte do que era um vidro novo. E só que poupamos em vidros deu para construir 300 metros quadrados mais. Então, era muita diferença, era muito mais trabalho de escritório, tinha que fazer um quebra-cabeça com os pedaços de vidro, mas significava tudo isso. Mesma coisa com as cadeiras. As cadeiras, sabem aquelas de consultório, que são 3 juntas, normalmente pretinhas e que estão ligadas com ferro? Tá, a gente tinha o orçamento daquelas cadeiras e a Fundação já ia comprar. Só que o que a gente tinha era, sabíamos que essas cadeiras, que são assim, as de plástico, aquela que sempre nos aniversários tem algum tio que cai, porque o pé abriu e caiu ali, sempre tem algum. Por quê? Por que quebra aquela cadeira? Porque para ser estrutural, não tem inclinação suficiente como para ser confortável. Então, o que normalmente fazem é se inclinam um pouco a cadeira, então as pernas abrem, a pata abre e quebra ali. Onde que quebra? Aqui, 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 nesses pontos. Então, o que a gente fez? Pegou, comprou a cadeira mais barata de todas, cortamos no lugar onde normalmente quebra, pegamos o pedaço que estava embaixo e botamos aqui de reforço. Então, nesse lugar do pé tem dobro. Fizemos a inclinação para ser mais confortável e botamos dentro desse carrinho, em cima desse carrinho que está feito com os marcos das portas que a gente ia demolindo. Então, a gente era material que sobrava da demolição, essa madeira, botamos um rodinho e essa cadeira daqui era bem mais barata que o espaço de 3 cadeiras daquelas pretinhas. E esse dava para botar cadeiras em diferentes escalas e para mudar de lugar, porque tinha essas rodinhas e tudo. Então, tudo era oportunidade para poupar no orçamento. Tendo a experiência dos quadrados que a gente fez no muro, e na volta da catenária primeira que a gente fez lá dentro, nós tínhamos que aquele quadrado, fazíamos daquele tamanho, não podíamos fazer maior que isso, porque já era muito fácil de quebra o pré-fabricado. Então, ali, começamos a fazer triangulares. Isso vamos deixar para mais na frente. Outro dos programas que tinha, a fundação era a piscina de hidroterapia. Nós sabíamos que a piscina de hidroterapia tinha 300 metros quadrados.
mesmo que poupamos nos vidros, só para ter uma ideia. Nós sabíamos que dentro desse espaço, as crianças iam estar a maioria do tempo olhando para o teto. Então, alguma coisa especial tinha que fazer no teto. Tinha que ser uma estrutura alta por causa dos diferentes. Ou ia ser, no início foi com cloro, tratamento da piscina, só que mais para frente conseguimos trocar de tratamento. Mas igual, a piscina tinha que estar numa temperatura 100, 32 ou variava entre 32 e 36 graus. Então era um lugar que, para o Paraguai, que são 50 graus de calor, era um lugar muito quente. Então tínhamos que ter espaço para guardar ar, para poder. Tinha que ser estrutura alta. E fizemos essas 3 árvores em tijolos que ao mesmo tempo estão juntando água no centro e estão levando a um coletor que depois essa água é utilizada de novo. Então, uma das coisas mais lindas que eu acho desse espaço daqui é que aqui em cima, como se vê aqui nesse espaço aqui, esse triângulo, tem lá em cima também. Em certa hora do dia, a luz do sol entra por esses triângulos, bate na água e vai para a árvore de tijolo. Quanto mais crianças tem na piscina jogando, brincando, mais dança a água, o reflexo da água faz aqui. Então, está estimulando tudo que a gente podia fazer para estimular os tratamentos das crianças ali ia ser para melhor. Então, fazer esse tipo de jogos ali para mim era... Eu lembro que no primeiro dia, quando vieram, a gente já nas maquetes ia com a luz apontando, vendo como ia refletir, o que podíamos fazer, botar um espelho para ver o que acontecia. E eu lembro que num dos primeiros percursos com a comissão diretiva, isso não foi de propósito, falaram os diretores. E a gente, claro que foi. Então, pensar até aqueles detalhes onde vamos fazer um centro de reabilitação infantil. Já o programa pode ser super triste, mas na verdade é uma oportunidade de brincar, uma oportunidade para até os pais que acompanham na terapia passem um momento mais agradável do que o próprio programa está pedindo para ser. Eu lembro que eu fui, já a fundação tinha vários anos funcionando, eu fui com minha irmã e minhas sobrinhas para visitar. A mais pequena era um neném, mas a Nath tinha 4 anos. E a gente fez o percurso todo, que é um centro de reabilitação infantil. Nas primeiras vezes, antes, em outros prédios que eu fiz o percurso, eu ficava triste, abalida quando ia para lá. Mas ali era um lugar para brincar. Era assim, tudo era para brincar. Tudo era oportunidade de subir e descer com rampa, com tudo. Eu lembro a Nath me falando no dia seguinte: "Ô, mamãe, hoje a gente vai ir de novo para o parque que tu desenhou." Então, como pode ser um parque? Como podemos fazer que seja que o prédio não seja só o que está pedindo ser, só um quinto no ponto de marketing? Eu não sei, Carol, quanto tempo eu já estou falando. No Paraguai temos 50 graus de calor no verão. 50. Então, tudo que a gente possa construir de sombra é bem-vindo. Então, essas estruturas são
para dar a bem-vinda dentro da fundação e para fazer essa sombra de chegada. Então, ali, fazendo essa sombra, a gente podia abrir tudo, podíamos botar vidro na frente para receber as pessoas, porque botar vidro no Paraguai é impossível, esquenta muito, então temos que botar vidro, mas temos que fazer super milionários os donos da fábrica de ar-condicionado. Mas se a gente faz uma primeira sombra, uma segunda sombra, até uma terceira sombra antes de chegar no espaço, a gente pode se abrir e botar, sim, abrir um jardim, ter essa possibilidade visual de ver verde, de ver árvores desde dentro dos espaços, fazendo esses estágios de construção de sombra. Essa é uma obra de uma casa que, de novo, o ideal dos arquitetos, que todos os arquitetos sonhadores desejamos, é construir espaço público. Muitas vezes temos a oportunidade de construir quinta ou casa particular. Nessas casas particulares temos que ter a possibilidade de aprender coisas para depois fazer nos espaços públicos mais rápido. Então, essa é uma casa que está no interior do Paraguai, onde a gente imaginou que podíamos fazer a estrutura do teto mais leve e com menos material. Então, tínhamos a laje é cerâmica, tem tijolo embaixo. O que normalmente precisaríamos de concreto é uma laje de 20 centímetros, uma viga para fazer 15 metros de vão livre, uma viga de 15 metros de 1,5 metro, que é o 10%. 1,5 metro de concreto, mais a laje de 20 centímetros, e tudo isso. Quando a gente começa a pensar diferente, podemos pensar assim. Fizemos as lajes de cerâmica armada, então embaixo vai tijolo, uns 15 centímetros. Na parte de baixo do tijolo vai o aço, ferro, que é que está trabalhando na tração. E na parte de cima já a capa de concreto pode ser bem menor do que seria se tudo fosse concreto. De novo, com um tijolo mais barato, poderia ser com tijolo de demolição também. E em cima disso, dessa laje, tem as vigas de concreto, que o que a gente fez foi fazer uma viga só de 30 centímetros, mas ter esses tocos de madeira aqui embaixo, com esse espelho, que está trabalhando com esse teto maravilhoso aqui, que está fazendo, distribuindo a estrutura de uma maneira diferente. Então, a madeira com os ferros estão trabalhando a tração e estão fazendo que a viga de concreto possa ser muito menor lá em cima. Essa estrutura de pliegues aqui de tijolo pode ter essa altura porque está plegada de um jeito que não vai cair quando tu tira a forma. Por isso que tem essa forma. E são quase 7,5 metros, quase 8 metros de altura e só 4 centímetros de espessura. É uma casa, uma fazenda que tinha que ser para o dono e a filha dele, para alguns finais de semana, ou para uma turma de 20 amigos da filha. Então, tem lugares para jogar colchão em todo que é canto,
e, ao mesmo tempo, pode ter essa comodidade para outras pessoas. Esse projeto, um projeto que é uma sucursal bancária, onde é uma reabilitação, de novo, de prédio existente, onde a gente tinha que ter todas as janelas fechadas. Você tem só 2 aberturas, mais as saídas de emergência, mas sem janelas, sem... Então, o que acontece agora, depois, pós-Covid, é uma loucura pensar esse tipo de espaço. Mas isso foi antes da pandemia. A gente já começou a imaginar o que podíamos fazer para limpar o ar desses espaços. Então, não podíamos pensar no espaço, qual seria o melhor jeito de limpar esse espaço, botar o ar-condicionado que é usado em lugares de cirurgia, que tira todo o ar e bota o ar viciado, precisa ser tirado todo e botar de novo. Só que esse equipamento era uma loucura e nunca é feito nessas sucursais bancárias onde o prédio todo está fechado. Ou podíamos imaginar uma outra maneira de fazer as coisas de novo. Começamos a cortar o muro existente nessa altura, botar uma viga de reforço. Primeiro uma viga, uma laje que saía para fora de concreto e começar a fazer jardim internos em toda a estrutura. Tem um engenheiro de Nueva Delhi e ele tinha problemas pulmonares. Somente 20% dos pulmões dele estavam funcionando. Então ele começou a trabalhar com plantas para ver que combinação a gente podia botar dentro dos espaços fechados para produzir, para absorver o CO2 e para produzir o oxigênio necessário para isso. Normalmente, o que se diz das plantas no interior é que, se bem elas trabalham durante um período do dia para produzir oxigênio, também produzem CO2. Então, tem um problema. Mas a combinação que ele fez, que é das plantas mais simples, dólar, que é solteirona em espanhol, não sei o que fez. Espada de São Jorge. Espada de São Jorge é a outra. E uma aricapal, que é como uma palmeira pequena. Essas 3 plantas, o que ele fazia era um cálculo. Algumas produziam oxigênio de dia e algumas na noite. Então, era 3 de uma, 4 de outra, 2 da outra, para produzir o oxigênio necessário para uma pessoa. Então, a gente sabia que tínhamos tantos trabalhadores, mas tanta gente que entrava e saía diariamente, e tínhamos que botar tanto. Isso, em metros quadrados, era tanto, e o que fizemos foi construir o oxigênio da sucursal bancária. Não foi mais que isso esse projeto, foi assim, botar jardim onde podíamos. E são plantas que são super fáceis de manter. Então, era quebrar parede, quebrar piso, botar luz onde podíamos, essa aricapal. A Cala, e a Cala trabalha com a solteirona, com a outra, que é a dólar, não sei o que é essa pequena aqui. E estava tudo calculado, para quantas pessoas, para quantos. Então, começar a imaginar esse tipo de coisas, que tudo colabora com a gente, que não é tijolo, ladeira, vidro, concreto, o material que a gente tem ao alcance para construir. É tudo, o ar, a sombra, como podemos fazer para melhorar tudo isso. Essa é uma galeria de arte da Fundação Texo, que está no centro de Assunção. Era uma construção que foi feita, era inicialmente uma casa, depois foi feita uma oficina, e ia se subir.
E era assim uma somatória de 9 quartos que iam se conectando de maneiras estranhas, com tapete, tu não sabia bem o que era cada coisa, com fogo, o teto todo. Então, o que a gente fez ir descobrindo o que tinha ali. Tirando o tapete, a gente foi achando os pisos de diferentes épocas de construção em Assunção. Tirando o fogo, fomos descobrindo diferentes tipos de teto, laje, telha, tecuelhão, tecuelita, boverilha. E sabíamos que todo o material, se a gente ia tirar do centro de Assunção, tirar material, tirar entulho, íamos gastar muito, porque é muito difícil acessar, íamos ter que trabalhar só antes, na madrugada, antes das 7, para entrar caminhões nessa área, e depois das 8 da noite. Não era assim, logisticamente era uma loucura. Então sabíamos que todo o material da demolição tínhamos que utilizar no lugar. Prefabricamos de novo no chão esses pedaços de muro, esses painéis. Fomos descobrindo as diferentes estruturas. E aqui, onde tinha paredes, para poder tirar as paredes, esses 9 quartos, fizemos um único espaço. Para poder tirar essas paredes, a gente sostuvo o teto com essa estrutura metálica aqui, para poder tirar todas as paredes que estavam embaixo. A gente podia fazer só uma dessas estruturas metálicas e ir para esse ponto aqui e para outro ponto aqui. Só que aí íamos ter que fazer um reforço nas fundações. Então, tivemos que calcular quanto era o máximo que a gente podia botar dentro das fundações existentes para não ter que fazer nova fundação. E é por isso que tem essa estrutura que está cruzando aqui. E descarga o pé em 4 pontos diferentes. Vamos prefabricar, fazer. Nessa obra anterior e nesta obra, a gente começou a visualizar as portas e entender que normalmente elas são a estrutura no meio, que é uma quadrícula, e os fechamentos de 2 painéis de madeira que vão fechando, o compensado de madeira que fecha. Para fazer uma abertura maior do normal, de 80, 90 por 2,10 metros, tem que se fazer todo um reforço na estrutura e tudo de novo. Mas se pensamos o inverso, fazemos o fechamento no centro, tiramos a estrutura para fora, essas coisas aqui, a gente podia chegar em dimensões diferentes de abertura, sair de 2,10 metros e 90 centímetros e fazer o que precisávamos e pensar nessa maneira de construir. Aí, fabricávamos as aberturas na própria obra e o custo era menor, mas, ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante, para nós era interessante, é que não tínhamos que comprar materiais já pré-fabricados, senão estávamos fabricando com material reutilizado dentro da obra e, ao mesmo tempo, estávamos dando mais mão de obra dentro da obra. Então, o que não, em um orçamento normal, quando eu comecei a trabalhar faz quase 20 anos, o orçamento no Paraguai era 50% materiais e 50% mão de obra. Com o tempo e a sofisticação dos materiais, o custo do material foi até 70% e a mão de obra fica só em 30%. Para nós, isso significava que íamos ter
muito mais energia gasta, porque íamos ter que gastar mais em materiais, e, ao mesmo tempo, íamos estar dando menos mão de obra. Então, o que o gabinete tentava fazer era o inverso, chegávamos a uns 65% de material, não 35% de materiais, mas era porque usávamos materiais de demolição, porque usávamos livros reciclados, ou pensávamos de uma maneira diferente as aberturas e até as cerraduras. Por exemplo, aqui, a maneira para fechar, o sistema sofisticado de fechamento é a mesma madeira que está fazendo a estrutura. Tem aqui uma raja no meio, onde está passando essa barra metálica. E aqui em cima tem uma pequena raja também, que está travando nesse ferro que está aqui. Então, ali a gente já não precisava comprar a ferragem. Fechadura. A fechadura, estou falando quanto que já estou falando quanto já de noite. A fechadura que vem da China e podíamos fazer isso ali mesmo, made in Paraguai. Só para vocês terem uma ideia de como funciona a lógica de construídos, tá? Onde vocês veem esses canais no chão é porque aí ia passar ou um eletroduto, então era cortar o chão existente e botar aí os eletrodutos. Ou porque aqui tinha um muro antes e a gente tirou, tinha uma parede e a gente tirou a parede para poder. Vou fazer mais rápido essa aqui. Quando a gente fez esses muros de tijolo quebrado, levamos para os engenheiros para eles calcularem. O que eles falavam é que não podemos pensar, quando conseguimos fazer esses muros, quando conseguimos pensar com os engenheiros que não é um muro feito de tijolo quebrado unido com concreto, senão que é um muro de concreto aligerado com tijolo. Então, para o cálculo, quando os engenheiros calculavam, o tijolo entrava como material para aligerar. Não estava trabalhando. Está trabalhando sim, mas para o cálculo, para saber quanto ia suportar, era só para aligerar. O que está trabalhando mesmo é o concreto. Então, eles falavam que era importante ter pelo menos um 40% de concreto e um 60% de tijolos. Entendendo essa lógica, o que a gente fez foi comprar para essa obra aqui, comprar o tijolo no momento da fabricação antes de ser cozido. Então, levamos, quebramos e botamos tijolo sem cocer na estrutura. Quando ela secou e teve a resistência, a gente lavou. Então, fizemos essa malha que era essa primeira sombra para a casa. Esse primeiro momento, esse primeiro filtro de sol. Por dentro pintamos de azul para poder ver mais claramente para fora. E por fora pintamos de branco para refletir e que seja mais privativo, não veja para ver o que estava acontecendo dentro. É uma casa pequena, um jardim, que já aprendimos na outra, as estruturas com as portas, tudo vai sendo sempre uma acumulação. O que aprendemos numa, vamos na seguinte obra aprender alguma coisa a mais, avançar um pouquinho mais. E todo esse muro pode ser aberto, a casa pode ser toda aberta, mas desde fora não dá para ver nada, desde dentro dá para botar vidro e mais ter essa primeira proteção do sol. Esse projeto daqui
Foi um projeto. Vou para o último projeto já? Ou... O nosso tempo é o tempo de claridade, né? Nós não temos energia aqui. Nós estamos puxando tudo aqui de baixo, então por isso que a gente não tem. Tá, vou pular esse projeto aqui. É o pôr do sol que vai dizer pra gente que é o tempo que a gente tem. É um projeto que fizemos na Fundação Cartier, em Paris, para uma exposição. Prefabricamos os painéis com a mesma lógica, no concreto também um reforço de ferro pequeno, para poder fazer essas estruturas aí, 6 metros de altura. Nesse caso eram 5,5 centímetros, porque é maior que o tijolo paraguaio, mas era material de demolição de novo. Vou poder passar rapidinho. Para chegar nesse, agora sim, o último projeto. Esse projeto aqui é o meu TMPG da faculdade, um projeto urbano, que eu tinha que pensar como a cidade de Assunção ia, o tema que eu me propus estudar era como podíamos fazer o crescimento da cidade de Assunção. Assunção tem uma densidade super baixa, é uma capital, mas é uma das capitais mais pequenas é a mais pequena de Sudamérica e uma das mais pequenas do mundo. Tem uma densidade absurda de 60 habitantes por hectare no centro, ou seja, em promédio em toda a cidade, quando o ideal é 350 e 500 habitantes por hectare. Então, tínhamos que pensar como podíamos melhorar isso. E na frente da cidade de Assunção, que é essa aqui, tem um território que é de uns 8 mil hectares, que é assim, não tem nada, porque 60% desse território é alagável. Cada 20 anos, e agora, nesses últimos tempos, com uma periodicidade maior, tem alagamento, todo mundo tem que sair de lá, e é uma cidade que se constrói, se destrói com essa periodicidade. O que estava acontecendo com esse território, que é Chacoí, é que estava sendo vendido para levar a basura patológica dos hospitais de Assunção. Levar lá o lixo doméstico também. Levar uma cadeia, uma cárcere, e começar na parte da borda do rio, começar a organizar com recheio, com não sei, aterro, um aterro, e aí os mais privilegiados poder construir na beira do rio. Se ninguém imaginava como podíamos crescer do outro lado do rio, ia acontecer o que agora está acontecendo, que é ir perdendo uma oportunidade de crescer de uma maneira diferente. Então, fazer essa barreira de aterro na borda do rio deixa em condições difíceis aos que ficam atrás dessa barreira. Levar lá em um território que é imutável a basura, o lixo patológico, é uma loucura. E esse tipo de coisa. Então, como podíamos imaginar esse território? E fomos fazendo um som para imaginar como temos que viver com sociedade, e cheguei nesse território que
um 60% é inundável, um 20% está congelado. Tem toda a parte de área de terremotos, as serras, os bosques tropicais, os bosques do norte, os desertos. Pensando todos esses lugares, qual era o lugar onde, naquele momento, no 2011, quando eu trabalhei nesse projeto, éramos 7 bilhões de habitantes no mundo, agora já estamos quase em 8. E sabíamos que para o 2050 íamos nos duplicar. Então, onde iam entrar essas novas, essa avalanche de seres humanos que estão vindo? Então, como podíamos planificar, como podíamos imaginar que podíamos entrar nesse território? Somando todos aqueles layers diferentes de lugares, por um lado, interessantes de preservar, por outro lado, lugares difíceis de aumentar as densidades, os desertos, esse tipo de coisa. Os lugares que ficavam, onde como oportunidade de crescimento, eram mais ou menos esses ali. Então, entendendo qual era a nossa produção de CO2 em todos os nossos países. O Paraguai estava bem baixo, mas o promédio mundial já era esse. Os Estados Unidos nem falamos. E tínhamos o dado que, em proporção, o que produzíamos de oxigênio por pessoa, um paraguaio era isso, um estadunidense era isso, e em promédio isso. O tema era que a área necessária para absorver esse CO2, já no 2011, era bem menor. Essa era a área que precisávamos e essa era a que tínhamos. Aqui temos, já não tínhamos no 2011 área suficiente para absorver o CO2 que produzimos. E aí, eu não sei porque não está saindo, mas o que se calculava para o 2050, se continuávamos consumindo do mesmo jeito, íamos precisar dessa área e o existente ia ser isso. Então, imaginar como tinha que ser essa cidade. O que tínhamos que imaginar para essa cidade? Qual era o tamanho ideal? E muitos urbanistas falam, chegam à mesma conclusão de que o tamanho ideal da cidade é que tu possa fazer o percurso do lugar mais longe em 1 hora. E 1 hora caminhando são 4 quilômetros. Então, pensar uma cidade que seja ideal à escala de alguém que vai caminhando, tem que ter 4 quilômetros por 4 quilômetros. De bicicleta é 20 quilômetros. De transporte público, 80, já tiramos o carro. E de trem de alta velocidade, naquela época era o maglev, que é o de levitação magnética, que tem aí uma briga entre China e Estados Unidos de maglev ou Hyperloop, que o Hyperloop é um tubo que vai no vácuo onde o trem viaja, que ainda não conseguiram que funcione, mas o Musk diz que é o melhor. Mas tem o maglev que já está funcionando, que agora, o último que foi feito na China, está entre Japão e China. Na China já funciona a 600 km por hora, que o que faz é trabalhar com ímã. Então é levitação maglev, levitação magnética. O trem vai voando com ímãs e tudo. Então não é que o trem tem que ter um super motor, tiram o que é especial nessa tecnologia, que tira o motor do trem e para aumentar a capacidade é só aumentar no trilho. Então, pode fazer. O trem não precisa viajar com um motor super pesado que antes, por causa do tamanho do motor,
já não podia fazer grandes pendentes, então tinha que fazer grandes túneis. O que fazem é só reforçar o trilho da via e o trem ele deve sempre, então pode fazer caminhos mais retos no mapa, mas com maior inclinação e o ideal pode fazer 400 km agora, 600 km em uma hora. Então eu imaginava que podíamos fazer núcleos de cidades de 4 km por 4 km conectados, desses núcleos conectados com um circuito de maglev, de levitação magnética, o bosque preciso para absorver o CO2, que aqui cada uma desses quadradinhos é um desses 4 km por 4 km. Esse é a conexão de maglev e esse é o bosque necessário para absorver o CO2 que vão produzir 10 milhões de habitantes que vão estar dentro desses. Então, eu imaginava que podia ser assim. 1.400 megalópolis, que ia ser o conjunto dessas 16 cidades postas num território a salvo. Outra das coisas que eu me planteava faz 11 anos já, era que a comida, para chegar em cada prato, para que a humanidade possa se sentar, um prato de comida, se tu calcula quanto viajou, dá 4.000 quilômetros em promédio para chegar naquele prato. Porque o abacate vem para os europeus do Brasil, ou do México, ou do Chile, a pimenta vem da Índia, e assim. Então, em promédio, viaja 4.000 quilômetros. É uma loucura. Cada vez que a humanidade se senta a comer, é o mesmo que 4 milhões de carros dando uma volta ao redor do mundo. Essa é a energia que precisamos para... Por quê? Porque a produção fica longe. Então, o custo da comida não é o custo da produção, o custo é do traslado, da manutenção, da refrigeração da comida, de tudo isso. Então, tínhamos que trazer o alimento perto da cidade. Então, tem várias, para cidades que já estão formadas, que já têm uma densidade grande, pensar em... Tinha tecnologia de hidropônicas, que são as que vão na água direto, mas tinham peso, estavam sendo calculadas para botar no terraço dos prédios, mas a aeropônica, que eram as raízes que ficavam no ar e os nutrientes iam nas raízes diretos, então era muito mais leve, permitia uma outra tecnologia, uma outra maneira de produzir alimento. Outra preocupação que tínhamos era que a densidade, como aparece uma cidade, aparece a oportunidade que gera essa cidade, aparece a falta de oportunidades que essa própria cidade gera em outros territórios, o abandono daqueles territórios para vir em busca dessa oportunidade, a frase famosa de não queremos viver assim, queremos viver aqui, porque os que estão vivendo na favela, muitas vezes de uma maneira miserável, não querem viver assim. Querem viver perto da oportunidade que uma cidade dá, que uma alta densidade dá. Então, como fazer para que essa cidade seja mais equalizada, para que essa cidade dê oportunidades para mais gente? Então, imaginávamos a Assunção, a área metropolitana de Assunção, como o parque automotor da cidade funcionava naquele tempo. Então, imaginávamos que se tirávamos os carros e funcionava andando esse novo pedaço de cidade que a gente ia construir,
conectávamos cidades existentes com essa conexão de 400 quilômetros de maglev, e tudo isso ia ser recorrido em 1 hora, podíamos pensar que a escala da cidade era essa. A oportunidade de uma megalópolis, de uma grande metrópole, estava em esse território. Mas cada um desses lugares estava respeitando o espaço para a produção de oxigênio do território. Então, voltando de novo para Chacoí, imaginávamos que essa é a diferença de altura entre de um lado do Rio Paraguai e do outro, aqui no Paraguai. Pensávamos que fazendo uma barra de 1 km por 4, a 350 habitantes por hectare, podíamos liberar um território desse tamanho em Assunção. Então, a ideia era imaginar, né, fazer essas plataformas do outro lado do rio, respeitando os paleocalços do rio no momento da enchente, não fazer um muro de terra aqui na frente do rio, sino ir fazendo em outro sentido, para ir liberando esse território e transformando e densificando a cidade de Assunção também. Imaginávamos 3, 4 dessas plataformas conectadas com uma possibilidade de transporte público por água, uma outra. Essa era a estação do maglev que ia nos conectando com isso. Em períodos de enchente, a água podia passar, não ia acontecer o que aconteceria se fizesse o aterro só aqui na borda do rio. Então, pensávamos que assim podíamos seguir essas plataformas, como podíamos conectar com a cidade de Assunção, conectar com esse transporte público. Imaginávamos que podíamos conectar pelo rio com telesféricos, mas tínhamos águas, não tínhamos serras, então dar volta a isso e imaginar que era aquasféricos, não eram telesféricos, que podiam funcionar com a mesma força do rio, que ia trazendo e levando pessoas, em lugar de fazer uma ponte que ia levar carro de novo para a cidade, que ia levar tudo o que significa levar carro do outro lado. Não, íamos ter um território a salvo dos automóveis e imaginávamos esses passes para a água no momento de enchente, respeitando os próprios paleocalços do lugar, a planta baixa com espaços públicos, essa conexão, a possibilidade de conexão por água, de transporte público com a cidade de Assunção, o trem conectando lá os prédios multifuncionais, não somente de habitação, que é o que acontece com muitas cidades periféricas, que acaba sendo dormitório do centro da cidade principal, então fica vazia em certos momentos do dia, que é o pior que pode acontecer. Esses 4 prédios, em um cálculo de um engenheiro agrônomo, dava para alimentar toda essa gente com essa tecnologia de aeropônicas. Os prédios públicos, imaginar que até o transporte vertical, que são os ascensores, os elevadores, sejam públicos, então que não parem todos os níveis e cada um dos prédios tenha um elevador, senão que um elevador possa ser compartilhado por 3, 4 prédios, chegar no meio e subir pela escada 3 andares, esse tipo de coisa. E que não se tratava de uma reabilitação urbana, senão de uma reabilitação humana. Imaginando, hoje eu estava brincando no Google Earth, agora sim, terminou. Hoje eu estava brincando no Google Earth e estava vendo que desde Curitiba até Tramandaí são 600 quilômetros. Essa é a cidade de 1 hora, com um trem de maglev.
conectada, já não precisa. Imagina que agora, para chegar em Floripa, quem mora em Floripa ou quem tem que ir para Floripa pelo menos uma vez por semana, não. É quanto tempo? Do trânsito para cada cidade aqui, então, na parte das 2 da tarde. Ah, não, de transporte público eu acho que deve ser mais. Tem que ser 1 hora, 1 hora e meia de carro. 1 hora e meia de carro. Tá. Imaginem que nesse tempo vocês faziam ter ido desde Curitiba até Tramandaí de trem em cima transporte público, que tu não tem que fazer nada, só sentar e se levar flutuando, porque é flutuar. Então, é isso. Como imaginamos isso? Como pensamos? Imaginem um trem estado, não vamos ir até Curitiba, vamos desde Florianópolis até o sul do sul. Que Curitiba ele funcione com só transporte público, já não precisamos estar já no BR, já não precisamos ter a manutenção doida de quanto de combustível, quanto de oxigênio, quanto de tudo de infraestrutura para carro, nem se fala. Nas casas, quantos metros quadrados a gente está construindo quando faz um prédio, uma casa só para estacionamento. Tudo isso. É esse o convite de pensar juntos. Como queremos fazer a cidade? Como queremos? Eu não queria demorar muito. Só que porque queria que vocês se entendessem uma dentro, conversem. Só que nem povo e fico contando os detalhes dos filhos. Mas está aberto. Se querem fazer perguntas, se querem compartilhar alguma coisa comigo, se querem todos nós, eu feliz da vida. Glória. Pessoal, fiquem à vontade, querem fazer perguntas, algum comentário, alguma coisa que fez vocês refletirem sobre alguma peculiaridade, o que vocês viram nos projetos? Eu tenho uma pergunta, porque eu sei que eu estou muito cansada, já não vou conseguir não perguntar. Como é que é a tua relação com o engenheiro? Porque assim, como é que é o processo, o teu processo de projeto com o engenheiro? Porque muitas vezes, quando eu estou fazendo projeto para a universidade mesmo, eu me barro, tipo, eu não sei se isso vai ficar em pé, como é que os projetos vai poder ser executado. Já pega muito essa parte do construtivo, só que, claro, a gente não tem o apoio do engenheiro, tem os professores que às vezes usam uma ou outra, mas na prática mesmo, como é que pensa nessas coisas, consegue que isso seja executado com conversa com eles, não tem entrevista. E é engraçado porque o relacionamento com os engenheiros, arquiteto e engenheiro, sempre é pensado com a lógica do patriarcado, que é, não, eu tenho a melhor ideia, não, eu tenho a melhor ideia, não eu. Os arquitetos são todos doidos e a gente tem que fazer os caprichos deles. E não, que o engenheiro não faz só quadrados, não quer fazer nada, quer fazer só o mais fácil, não que tem essa luta sempre. Mas, desde o momento em que nós, arquitetos, entendemos como nós não precisamos saber exatamente como funciona nós temos que ter uma noção estrutural. Nas universidades tem que ser ensinado. Estruturas é ensinado, mas uma estrutura, inclusive, mais fácil, mais básica. Eu lembro, eu tinha um dos engenheiros que trabalhou com nós, trabalhava no Instituto Torroja, que é um dos melhores do mundo. Ele foi diretor daquele instituto que era de ensinança. Ele tinha uma cátedra que se chamava Estrutura Certa. Não é estrutura 1, 2, 3, 4. Era estrutura certa. Ia para irmos mostrando como funcionava da maneira mais simples. E que os arquitetos entendam que não seja isso. Tu vai para uma reunião com um engenheiro
não tem a menor ideia de concurso. Tem que saber, tem que entender, ter a noção de concurso. Hoje eu vinha falando com o Magno, que é o motorista da UDESC. Vínhamos falando com ele desde guarda. E eu contava que Venecia foi construída com estacamento. Estaquearam toda, era lama, e era impossível fazer uma cidade ali. Só que foram fugidos dos bárbaros até que chegaram nesse território. E o que eles fizeram foi, um engenheiro me mostrou, sim, num exercício super simples, pegou um pão e começou a botar palitos de dentes em espiral de dentro para fora. E foi fomos botando. Ele contou que esse exercício ele fazia com os estudantes. Enchia, ficava assim, um eriço o pão, enchia de palitos. Mas se tu faz ao contrário e começa a aspirar de fora para dentro, vai chegar um momento em que tu já não pode botar um palito de dente no pão, que vai comprimir. Então, com esse tipo de coisas, tu vai entendendo como funciona. Quando entendimos que o tijolo não estava entrando dentro do cálculo para fazer os muros, a gente entendeu que podia lavar e tirar esse tijolo se deixar esse filtro. Então aí passava, podíamos ver para fora e usar de uma maneira diferente. Quando entendíamos que pegar um papel e tentar botar ele em pé, ele cai, mas se tu faz o pliegue, continua sendo um material só de 5 centímetros, mas com aquele pliegue, tu consegue ter uma estrutura maior. Ou na própria obra, naquele projeto da Fundação Cartier, por exemplo, a gente fez as provas de carga. Fizemos uma prova, um prototipo da estrutura e começamos a botar peso em cima, para ver quanto podia aguentar aquela estrutura. Porque nos cálculos, eles tinham uma noção de quanto podia, porque não tem um programa para fazer. Mas, em obra, fazendo aquele protótipo, a gente sabia que conseguíamos botar 5 vezes o peso que é para o que estava calculado. Conseguimos botar 5 vezes mais antes dela quebrar. E quebrou só porque o carrinho que levava bateu forte e aí quebrou. Foi de golpe, não de compressão, a falha da estrutura. Então, temos que aprender sobre isso. De biologia, temos que aprender de biologia. Como sabemos que o micélio, que agora todo mundo fala que é o Wi-Fi das árvores, que é essa conexão de fungos por baixo da terra, se a gente bota num bloco, conseguimos fazer tijolo que é vivo, que depois cosemos, e que é um material que fecha o círculo de produção, que é biodegradável, e construímos com fungo, cultivamos, em lugar de fabricar nossos materiais, começamos a cultivar os nossos materiais. Temos que saber de biologia. Não é que a gente tem que saber, os arquitetos têm que saber tudo de biologia. Não, temos que saber e saber trabalhar em parceria com os biólogos. Trabalhar em parceria com os golfinhos. Com os engenheiros. Sim. Tu tinha citado Estrutura Zero. É um livro? Como? Tu tinha citado Estrutura Zero. Aham. Isso é um livro? Não, é uma cátedra desse professor. Uma matéria. Uma matéria. Ah, sim. Se fosse um livro, também ia querer. É isso, pessoal. Mais alguém? Fechou? Glória, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no Laguna, né, pela tua palestra maravilhosa. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aí, que ficaram até o finzinho. E vamos adiante. Até a próxima, né? Até a próxima. Glória.